Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Mais uma live começando, mais uma segunda-feira, mais uma semana começando para a gente falar de conteúdo, para a gente falar sobre liberação dos nossos medos, das nossas aflições, das nossas ansiedades na hora de gravar conteúdo, na hora de falar na internet, na hora de escrever um post. O que eu escrevo? Meu Deus do céu, que conteúdo que eu vou escrever aqui que vai trazer mais cliente para mim? Como é que eu vou fechar mais negócios? O que eu vou contar da minha história? Meu Deus do céu, como usar as redes sociais que eu não sei usar isso daqui para gerar negócios, para gerar dinheiro? Como que a gente faz isso? Mais uma semana para eu trazer tudo que vai ajudar você a desmistificar esses assuntos, a ter certeza, a ter clareza, a ter confiança para fazer o que você precisa fazer. Então, bom dia, vamos começar com tudo e hoje com um assunto maravilhoso. Florais que auxiliam no desbloqueio desses medos, dessas incertezas, das dúvidas, desse medo de gravar vídeo, de vir para frente das câmeras, desbloqueia a fala, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje com a nossa convidada maravilhosa, dona Lauren Savero, que é especialista mestre em florais. Então, antes de mais nada, bom dia para quem está chegando, bom dia para Adriana. Oi Maria, tudo bem? Sayonara, já vi que você tá aí. Eliana, tudo bom com vocês? Elma, bem-vindo todo mundo. E a Lauren já tá aqui. Antes de chamar a Lauren, rapidinho eu quero falar para vocês que essa semana é a primeira semana que a gente vai iniciar um conteúdo ainda mais focado no que vocês estão precisando. Então eu vou começar a deixar a caixinha de perguntas mais uma vez durante os stories. Eu preciso que vocês me tragam todos os medos que vocês estão enfrentando na hora de gravar um vídeo, na hora de gerar conteúdo, todas as dúvidas que vocês têm sobre o que falar. O que é que vai fazer com que o cliente preste atenção no que eu estou dizendo? O que vai chamar a atenção da minha audiência? Tudo que você tem dúvida no campo da escrita, da comunicação, da fala, do vídeo, toda forma de comunicar o que você faz para o outro e gerar negócio, me pergunte. A gente vai começar a trabalhar essa semana bem forte nisso e nas próximas semanas também. Ok? Então tá bom, vamos começar trazendo Dona Laura, porque o assunto de hoje, gente, ai meu Deus do céu, faz que um mês e pouco que eu conheci os florais e eles estão assim mudando minha vida antes mesmo de chegarem aqui na minha casa. Então, vamos chamar a Dona Lauren? Vamos dar bom dia para ela? Então, vamos trazê-la aqui. Cadê Lauren? Lauren, manda para mim, por favor, o convite, se bem que a gente pode chamar por aqui também. Pronto. Ela chegando aí. Bom Oi, dia! bom dia. Deixa eu ver onde é que fica melhor, acho que é aqui. Bom dia, gente. Tá me ouvindo bem, Bom Sâmia? dia! Tô ouvindo super bem. Vocês estão ouvindo bem aí também? Comentem aí se vocês estão escutando a Lauren. Deixem aqui um comentáriozinho pra gente. E aí, meu amor, como você está? Opa, peraí, deu. Ai, muito animada por essa conversa. Tô adorando as tuas lives. Assisti atrasada a live com a Maria João, porque eu tinha um compromisso no dia e já fiz um monte de mudança no meu Instagram. Ah, pois é, eu vi que você me mandou, né? Já começou a fazer ali uma mudança nos destaques, mudou a foto do perfil, eu vi. Sim, porque eu tava o gênio da lâmpada, né? Sim, o gênio da lâmpada, né? Para Sim, quem não sabe o que é o gênio da lâmpada, dá uma olhadinha lá depois na nossa última live, né? sim. E aí, dona Lauren, fala pra gente, né? Vamos falar desse universo dos florais, mas vamos falar também de uma forma mais assertiva para a gente não se perder. Hoje a gente Sim. vai falar sobre o poder dos florais e como eles podem auxiliar na geração de conteúdo, na comunicação e como que também nós podemos inserir nesse vidrinho, né, flores que vão fazer com que tudo isso aconteça, mais o processo da prosperidade. Ou seja, então eu vou começar a me comunicar com clareza, vou gravar vídeos sem medo e vou atrair mais clientes, é isso? Com floral? Explica pra gente. Com certeza, com certeza. Primeiro eu quero dar bom dia para todo mundo que está aí assistindo e que vai assistir depois. Eu já vejo alunas minhas aqui. Gratidão, Amanda, Luana.
Então, Sâmia, quando a gente fala assim, existe floral para tudo nessa vida, as pessoas fica difícil mensurar isso, né? Difícil tangibilizar. Então, eu sempre cito uma flor, por exemplo, que ela tem uma amplitude muito grande, que ela serve de cãibra a piolho. Ela atende, então, pessoas que sofrem de cãibra e piolho, né? Então, as pessoas pensam assim, mas como assim? E aí eu digo também para os meus alunos, porque aí eles perguntam, né? Mas, Lauren, e se eu errar a flor? Porque olha só, se eu recomendar essa flor para a pessoa e ela não tem piolho, não tem problema, a gente não precisa esperar a pessoa ter piolho para aliviar a dor dela com cãibra. Então, esse é um exemplo, assim, Sâmia, bem palpável, bem curioso, na verdade, né, que eu cito para dizer que não existe flor errada. Só que, claro, que quando o terapeuta faz uma avaliação e ele tem uma visão muito mais aprofundada do cliente, ele consegue montar o tratamento floral personalizado, né? Então, assim, aquilo que a gente fez, que eu, né, foi um floral para ti, um floral para o João, um floral para o Minhoca, um floral para casa. E tinham questões da prosperidade, né? Quando a gente teve um terceiro, eu acho, encontro, e o que eu faço hoje é a terapia floral sistêmica, né? Então, toda a visão sistêmica, ela está incluída nessa avaliação. Então, esse meu olhar, inevitavelmente, eu não consigo mais separar uma coisa e outra. Eu já vejo tudo pela visão sistêmica. Então, quando a gente se encontrou, acho que não sei se no segundo ou terceiro encontro, os florais não tinham chegado ainda, mas as manifestações já tinham começado. E isso é algo muito curioso, que quando eu comecei a recomendar os florais, eu já percebia, mas eu percebia com uma certa raridade. Então, eram raras as pessoas que começavam a responder ao tratamento mesmo antes de estarem com o seu vidrinho. E eu achava muito curioso, porque eu tinha certeza que era o floral, porque eu sabia o que eu tinha colocado no vidro, né? Qual era a fórmula, quais eram as flores que eu tinha escolhido ali. Mas mesmo assim, meu mental, né? Eu pensava, mas como assim? O que acontece? Eu só fui entender o que realmente acontece quando eu fui estudar as constelações familiares, né? Então, a gente se conheceu na Escola Vida, é a minha segunda formação em constelação familiar, e ali eu entendi, é óbvio, eu entro no campo da pessoa para montar a fórmula floral personalizada. Então, quando a gente falou sobre prosperidade, a gente sabe, né, Samia, que qualquer pessoa que, então tá, vou sentar e vou desejar prosperidade, vou cruzar os braços e vai acontecer? Não vai. A gente tem muitos bloqueios, a gente diz da boca para fora que a gente quer alguma coisa e a gente não faz os movimentos internos necessários para aquilo. Então, onde entra o floral para a prosperidade? Nesses desbloqueios. Então, ele ajuda que derrube os nossos sistemas de crenças, né? Aquele monte de coisa que a gente coloca, aquele monte de impedimento, um monte de bloqueio mental que a gente compra pra gente, né? Que a gente adota, a gente vai empilhando bloqueios mentais. E ali ele vai sutilmente, e sutileza não é uma questão de fraqueza. É sutil porque não é violento, mas é assertivo. Ele é certeiro, ele é firme e contínuo, desbloqueando esse monte de craca que a gente, que a gente coloca aí. E o que aconteceu, né? A gente vê, quem acompanha o teu trabalho percebe, né, Sâmia? É indiscutível. Exato. É exatamente o que você estava dizendo. Antes mesmo, né, da gente começar, porque quem não acompanha ainda o trabalho da Lauren, vá lá e conheça o trabalho dela. Porque vocês vão ver que a gente já tinha feito as lives, né, quando a gente se conheceu. A Lauren chamou a mim, o João, meu marido, para a gente bater esse papo, né, para ela entender as nossas necessidades, o que estava acontecendo com a gente. E vocês vão ver nessas gravações, nesses outros uns, que eu trazia para ela assim, olha, eu já tenho o meu trabalho, eu sou muito boa no que eu faço, mas quando eu me vejo vindo para o meu Instagram e trazendo lá o meu ambiente que eu faço ali, né, com os meus clientes, aqui eu me mostrando como professora, como expert, sei lá o quê, me trava, eu tenho esse medo, essa trava. E aí a Lauren foi, interessante isso. E aí ela foi entendendo, batendo esse papo com a gente,
Foi ali umas 3 gravações, né, Lauren, que a gente Sim. passou. Uhum. E aí até esse, porque assim, eu tô na ponta do Brasil, eu tô em Natal, no Rio Grande do Norte, né, no Nordeste. E aí ela faz a fórmula de acordo com aquilo que você necessita, já já ela fala sobre isso. E até eu solicitar numa farmácia que me atendesse, que estava lá, a farmácia ela tá na outra ponta do Brasil, né, em Rio do Sul, é isso? Em Rio Grande. Rio Grande, Rio Grande, na outra ponta do Brasil. Então, até esses florais chegarem para mim, ainda foi e voltou, né? Teve toda essa história que depois a gente conta. E Sim. até eles chegarem para mim, acho que foi mais de um mês, né? E mesmo assim, eu já falava para ela, Lauren, eu tenho sentido os efeitos de tudo que você colocou começarem a acontecer. Sim. Rio Grande é a cidade, Rio Grande do Sul, né? O estado. A gente tá, olha só, dá pra ver, né, que a gente tá em lugares bem diferentes. Tu tá aí louca de calor e eu tô aqui louca de frio. Exato. Então, assim, Sâmia, uma coisa interessante, até eu quero já deixar no início aqui, contando para vocês que eu posso disponibilizar, né, para vocês um aplicativo de florais que a gente fez que tem no meu site. Qualquer pessoa pode entrar e baixar o aplicativo e estudar um pouco dos florais de Bach, tá? Que são os florais mais conhecidos. Mas eu estudei e eu ensino 8 sistemas de florais, estudar mais ou menos umas 3.000 flores, o que faz um total diferencial quando eu vou montar uma fórmula floral personalizada. O que acontece é que, assim, deixa eu só mostrar para vocês o aplicativo. No celular, ele é super fácil Então, como é que a gente acha ele? A de gente vai lá usar. na Apple No, Store ou não, no Google Play? ele não ocupa a memória do teu celular. Então, é só entrar pelo meu site Ah, laurensevero.com e aí vocês vão uhum. ver. E a interface dele é bem intuitiva. Então, todo mundo pode dar uma olhada nos florais lá depois, se quiserem, se tiverem curiosidade, tá? Mas então, o que acontece assim? As pessoas pensam assim, Lauren, eu sei lá, como tu relatou, né, que o início do que tu procurou para os florais era a insônia, né? A dificuldade, o sono e tal, o prejuízo no sono. Lauren, eu tenho insônia. Qual é o floral para insônia? Por quê? Porque a gente pensa de uma forma que a indústria farmacêutica nos ensinou a pensar, de uma forma que a gente chama repertorizada. Então, para insônia tem o medicamento A, B, C e D. Então, tu pode tentar o A, talvez não tenha um resultado tão esperado, aí vai para o B, tu vai te encontrar num desses medicamentos mais usados. E se não encontrar alívio total, bom, tu vai te contentar com aquilo, porque é aquilo que tem, né, teoricamente. No floral, é assim, ó. A Samia me diz, eu tenho insônia. Aí eu pergunto, como é a tua insônia, Samia? Ah, eu tenho, Lauren, eu deito e eu não paro de pensar. Para isso eu penso em algumas flores, de pensamento acelerado, de mente tagarela. Aí deixa eu ver. A Clara, que tá aqui, diz: Lauren, eu deito e eu custo a relaxar. Sabe, eu fico com o maxilar tenso, eu sinto uma tensão física. Eu custo a relaxar. Já penso em outras flores. Deixa eu ver outra pessoa que esteja aqui. Aí a Juliana me diz: Lauren, eu deito e eu custo a desligar das coisas do trabalho. Eu fico trabalhando. Já penso em outras flores. Então, o floral, ele não é para o sintoma, ele é para a pessoa. Dr. Bach já dizia isso, né? Inclusive, esse estudo nasceu justamente porque ele percebia que as pessoas não respondiam da mesma forma ao mesmo tratamento. Então, um estudo nasceu porque ele observou, ele como médico, observou que muitas pessoas com aquele mesmo diagnóstico faziam os mesmos tratamentos e elas não tinham as mesmas respostas. Então, inclusive, se vocês forem olhar lá no aplicativo dos florais, eles estão divididos por grupos. Tem vários, por exemplo, medo, que é o tema aqui da nossa live. Tem vários florais para medo. Porque o Dr. Bach classificou, então, os sintomas, vamos dizer assim, e o tipo de pessoa em grupos. Então, tem o grupo do medo, tem o grupo da preocupação excessiva com os outros. Tem vários grupos, né? Então, assim fica mais profundo da gente realmente olhar para a pessoa. O que a gente percebe, Samia, é que em outros tratamentos, e eu nunca vou dizer assim, a terapia floral e nunca a medicina. Não, a medicina é uma bênção, a tecnologia é uma bênção,
Todo mundo aqui vai precisar em um momento ou outro da medicina alopática, mas a terapia floral é algo natural e que a gente pode lançar mão como um primeiro recurso. Claro que não quando é algo agudo, grave, não é isso, né? E que não é excluir também a medicina alopática. A gente vai unir os saberes, né? O floral acessa a nossa reserva interna de autocura. Então, quando a Samia me diz, Lauren, eu tenho a ferramenta, eu tenho o meu trabalho, eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo. Ou seja, isso está dentro de ti, mas tu não consegue acessar. Então, o floral acessa a tua reserva interna de autocura e acaba desbloqueando. Não é que o floral coloca em ti algo que não existe. Ele só desbloqueia. E todos nós temos tudo o que a gente precisa. Exato. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, Lauren, porque as pessoas, elas, quando elas vêm fazer um trabalho, vêm para a internet, né, que aqui é a manifestação de um movimento grande, novo, para muitas pessoas, né? A gente fala que a galerinha mais nova já nasceu com o celular no colo, então para eles é tranquilo. Mas para nós, que somos mulheres maduras, que a gente já trabalhou muito, já viu muito, tem filho, casa, família, etc., isso daqui é um grande desafio, é um movimento grande a aparecer, dar as caras, gerar conteúdo. Então, dentro desse movimento aqui, a pessoa ela sente uma tensão muito grande de e agora? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais para estar aqui. Para fazer tudo, ela acha já, né? Que ela precisa de cada vez mais. E isso é um grande impeditivo. Se ela soubesse que dentro dela já está todo o conteúdo, toda a história, todo o posicionamento e toda a força para fazer, né? Que o que na verdade ela precisa é dessa limpeza dessas informações excessivas, né? E dessas identidades, dessas imagens mentais que deixam ela confusa. Né? Então, eu vejo que o meu trabalho para lembrá-la dessa força, para limpar o campo das palavras, da comunicação, e o seu com os florais, trazendo essa, né, como você fala, de forma sutil, acessando esse lugar dentro dela que já tem a informação, é essencial. Ou seja, já está em você, já está em quem está assistindo aqui, o que precisa, não é? Os florais, Sim. eles apenas vão trazer isso para fora. Claro. E aqui fazendo um link, né, com o teu público, né, Sâmia? O que as pessoas que querem entrar no meio digital, qual é a primeira coisa que elas se deparam? Além dessa questão do medo, bloqueio e tal, elas se deparam, nossa, Laurin, mas né, elas devem te colocar, Sâmia, eu vou entrar na internet e vou divulgar o meu trabalho no meio digital, mas tem muita coisa. E aí a gente se perde no amplo, né? Então, quando a gente resgata realmente aquilo que a gente mais tem força, a gente consegue olhar para isso, consegue ir comunicando mesmo o teu trabalho de uma forma muito mais essencial, assertiva, e aí conecta muito mais a comunicação, né? Então, quando a gente fala, quando tu falou nas lives anteriores, né, e na live com a Maria João e tal, e olha, tu tem que ser coerente na comunicação. Então, é muito interessante observar que tudo na internet é comunicação. O nosso perfil no Instagram é comunicação. Não posso falar sobre terapia floral e não ter nada disso no meu Instagram. Eu não posso ter lá no meu destaques, né, as coisas de terapia floral e não ter lá no meu feed. Enfim, tem que estar tudo conectado. E o floral faz isso, conecta as coisas, traz coerência pra gente, por isso traz o equilíbrio, né? Então, até separei algumas flores aqui, porque eu deixei uma caixinha de perguntas e o pessoal perguntou algumas coisas para trazer para vocês, mas melhor do que isso, depois eu fiquei pensando, o pessoal pode, porque, gente, floral não é alopatia, não tem princípio ativo. Portanto, quando não tem princípio ativo, o que a gente entende? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não interfere, não prejudica nenhum outro tratamento que a pessoa possa ter que fazer, né? Um tratamento médico, enfim. Então, qualquer pessoa, Sâmia, pode chegar numa farmácia, às vezes a farmácia tem até um folhetinho, e escolher as suas flores. Qualquer pessoa pode baixar o meu aplicativo, escolher algumas flores e chegar lá no balcão da farmácia. Olha, eu quero a flor tal, 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 tal. Ajuda? Claro que sim, sempre ajuda. Claro que é diferente passar por uma consulta que nem a gente passou, porque a profundidade é outra, né, Sâmia? Eu acho que, não sei se tu tinha, eu acho que vocês já tinham usado florais, né? Quando a gente conversou, não?
Não, então, nunca tinha ouvido, quer dizer, nunca tinha usado, já tinha ouvido falar, né? E entendia que os florais, na verdade, igual você fala, né? Você faz aquela brincadeira, água de flor. Então, Aham. eu ficava imaginando como é que um floral, eu já ouvi falar dos de Bach, da Amazônia, enfim. Como é que essas flores podem trazer isso pra gente? Mas aí você foi trazendo essa claridade na nossa visão, né? De que, na verdade, não é uma água, né? É um campo, né? É a energia, aquele movimento da natureza dentro de um vidro para você. Então, nossa, é algo realmente que, se a gente parar para pensar, é muito profundo, né? É muito Sim, mais do que só as flores também, não é sim, isso? sim, com certeza. Sabe, Samia, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto alguma experiência na internet, várias pessoas publicam, por exemplo, crianças que fazem potinhos de arroz, 3, 4 potinhos de arroz, e elas dizem que ama. Já viu isso? Ou às Sim, vezes eu fiz com feijão, eu plantei feijões, 2 feijões em cada potinho, os mesmos potinhos, aquela experiência que todo mundo faz na escola, né? E aí, o que essa experiência mostra? O, o que impregna do poder da nossa intenção na água, porque todos esses materiais, por exemplo, o arroz é cozido em água. O feijão leva água, né, para crescer, tá? Então, Dr. Masaru Emoto, que foi um japonês que fez uma extensa pesquisa, ele comprovou que ele pegou várias águas iguais, agora não me lembro se era destilada ou não me lembro qual é o tipo de água, mas tipo a mesma água, tá? Em vários potinhos. E aí um deles, um potinho, ele pediu para um, sei lá, um monge abençoar. No outro ele colocou uma sinfonia de Bach. No outro potinho ele colocou um heavy metal. No outro potinho ele pediu para uma criança dizer... Então ele fez vários. Foi um experimento bem extenso. O que ele fez? Ele congelou essa água e ele colocou no microscópio. E isso gerou umas mandalas. Ele gerou uma configuração de acordo com aquela informação que aquela água tinha recebido. Aí, a princípio, a gente pensa assim, nossa, que curioso, né? O amor, a bênção do monge, tudo são mandalas bonitas. O ódio, uma coisa, é tudo umas coisas meio, né, meio malucas, assim, os desenhos horrorosos, assim. Tá, a princípio fica só curioso. Quando a gente vai pensar, o poder disso, que a água assume memória, e a gente sabe que o nosso corpo tem uma altíssima porcentagem de água, a gente pensa, se o feijão ou o arroz que recebeu amor está aqui protegido ou forte, não sei o quê, e o outro não, o que será que os nossos pensamentos fazem com a gente? E tem muitos pensamentos, Sâmia, que a gente não alcança, eles estão a nível subconsciente e inconsciente. Então, essa água de flor, e é isso mesmo, é água de flor, dentro do teu vidrinho aí tem água impregnada com a energia de algumas flores e um conservante, só para conservar, para a questão da validade. O que é? É a água que se deposita nessas flores que eu escolhi para ti e que foi recolhida cuidadosamente, o primeiro orvalho da manhã, que se depositou nessas flores e elas estão aí dentro do teu vidrinho. Quando a gente pensa isso, meu Deus, que louco! Como assim? Eu tomava por mais de um ano o medicamento que o neurologista tinha me receitado e eu não tinha o alívio para minha enxaqueca que durava 18 anos. Como que uma água de flor pode me trazer esse alívio que eu tanto buscava? Gente, simplesmente por uma coisa que se chama coerência. Coerência. uhum, sim, Por sim. ressonância. A minha água, a água do meu corpo, vibra diferente quando recebe uma água equilibrada, uma água com potencial energético, que é o que eu estou buscando. A gente vê isso até na própria água com pH equilibrado, né? Se vocês não sabem sobre isso, depois vale até a pena pesquisar, que as águas que a gente bebe, elas têm um pH, né? E quando ela está com pH acima de 7, né, essa água ela tem um poder curativo, né? Então, quanto maior o pH da água, mais límpida, mais cheia de qualidades, mais
Poder magnético de cura ela tem sobre você, e pH para baixo de 7, ela já é ácida, né? Então ela vai acidificar o seu corpo. E quando o seu corpo está ácido, com alimentos de baixa qualidade, água de baixa qualidade, ele se abre para as doenças, então ele está propenso à doença, né? Isso, nossa, isso dá papo para meses, né? Mas vamos falar aqui agora, assim, mais específico a partir daquelas perguntas que a gente recebeu. Mas você quer complementar? Diga aí. Só vou fechar esse parênteses. Essa questão da água, por exemplo, esse cuidado da água, é apenas um dos cuidados que eu tenho quando eu vou falar com os farmacêuticos no Brasil todo, para poder indicar farmácias no Brasil todo. Porque imagina se eu recolho a flor de bala da Inglaterra, a melhor matéria-prima, e aí eu coloco numa água com pH horroroso. Será que vai dar bom? Não, vai dar ruim, né? Assim, não é que vai dar ruim, não vai gerar uma contraindicação, porque a gente bebe um monte de água ruim por aí, né? Mas não vai ter o efeito esperado. Então, por isso que eu faço esse diferencial, né, Samed, também. Eu não tenho uma parceria financeira com nenhuma farmácia, mas eu faço questão de dizer para o meu cliente, olha, a gente precisa fazer respeitar os 3 pilares da terapia floral, que é a avaliação do terapeuta ser profunda, então o meu trabalho, né, meu estudo aprofundado, a farmácia, que precisa ter tudo de qualidade, então a matéria-prima de qualidade para que teu floral realmente seja eficiente. E o terceiro pilar, o mais óbvio, né? Eu sempre digo, o floral funciona na boca, não é na prateleira. Então tem que fazer o tratamento correto. Então o terceiro pilar é o uso da pessoa, né? Do cliente. Eu vou pegar aqui as perguntas que surgiram lá. Na verdade, tudo gira realmente em torno desse medo, né? Isso. Deixa eu ver aqui. E eu tô amando que eu tive algumas perguntas de meninos, porque antigamente eram só mulheres meninos não, homens, né? Só mulheres que se interessavam por isso. E eu tenho alunos homens também, menos, né? Em menor quantidade, mas tem. O Christopher pergunta: floral para ajudar a não dar branco na prova, esquecer na hora de gravar. Então, Cris, branco na prova. O Cherry Plum é um floral maravilhoso. Eu vou até ler um pouquinho dele para vocês aqui. Separei meu material. Peraí, que eu estava noutra flor que eu achei que ia falar primeiro. Aproveita enquanto você está pegando o seu material. Vamos falar, você vai responder para o Christopher, mas já aproveitando para outras pessoas. Esse branco da prova que ele fala, é o mesmo branco talvez que a gente tem na hora de gravar um vídeo, de lembrar as informações? Exatamente. É o mesmo? Exato. É quando tu sabe o que tem que falar, mas chega na hora e... Meu Deus, o que é mesmo que eu ia falar aqui? Ou, né? E isso acontece, principalmente quando a gente se perde, acontece numa conversa. Aqui, por exemplo, vai acontecer na live, porque eu tô indo por um raciocínio, mas aí tu lembra de outra coisa. E acontece. Só que quando a gente está sob pressão, então uma prova, um vídeo que a gente quer passar a nossa informação, isso vem com mais força, né? Esse branco na prova. Então, Cherry Plum, depois vocês podem olhar também lá essa flor tá lá no aplicativo. Ele é indicado para o desespero, o medo da insanidade, a perda do controle, impulsos incontroláveis, colapso nervoso. Pode ser usado em tendência a suicídio, né? Estamos no Setembro Amarelo. Desilusões, medo obsessivo. Então, os sintomas geralmente se acumulam durante um certo período de tempo. Os olhos parados, vagos. Então, é exatamente aquela sensação de que... Sabe quando a gente gela? E, meu Deus, a pessoa trava. Tu já não ouviu? Certamente as pessoas, às vezes no presencial, as pessoas dizem, nossa, eu estava preparada para a palestra, daí eu peguei o microfone, eu olhei aquele monte de gente... Eu travei, eu só queria procurar a porta para sair correndo daqui, né? Então esse floral é bem para esse tipo de pessoa, aquele bloqueio assim gélido, que petrifica a gente, tá? Porque na verdade é o medo de perder o controle, né? Sim, então ele é também usado para, por exemplo, pessoas que têm convulsão, até pessoas que têm crises de pânico, porque crise de pânico é esse medo de perder o controle. Então, percebe como, de uma certa forma, o floral é amplo, mas quando a gente vai conhecendo o cliente e conhecendo como é que aquele sintoma se manifesta, a gente consegue escolher de uma forma mais minuciosa, mais profunda, de acordo com o cliente.
Entende? Sim, 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 estou entendendo. O que mais que você recebeu? Aqui eu recebi algumas dúvidas muito ligadas à fala que trava, né? E eu achei muito bacana porque o meu trabalho começou justamente com essa minha história de alguém que fala, eu sei como eu falo, eu sei que eu falo bem, que eu sei o que eu domino, que eu transmito, mas na hora de expressar mesmo em público, eu começo a falhar minha voz, começo a gaguejar, faltar as palavras, às vezes a pessoa se perde no raciocínio. Então, perda de raciocínio, da linha de raciocínio, e gagueira, essa trava, começa a gaguejar, apareceram muitas. Sim. Agora já vou falar sobre isso. A Sayonara estava perguntando, obrigada, Amanda, minha aluna que está aí, e já respondeu. Cherry Plum, tá? É esse que eu falei agora. Então, nessa questão de travar, geralmente, Sâmia, até foi uma pergunta do Felipe, que colocou na caixinha das minhas perguntas lá. Tenho medo de não ser bom o suficiente, sou crítico e perfeccionista, isso me trava. Geralmente, essa trava tá ligada a esse extremo, essa extrema autocobrança, esse extremo perfeccionismo que a gente se exige, né? Então, a flor ideal para essa questão é Beach, tá? Também lá no aplicativo dos florais, Beach se escreve Beech. Uhum. Indicado para as pessoas críticas, insatisfeitas, intolerantes, irritadiças, sempre encontrando falhas, vendo apenas o lado negativo das coisas. Essas pessoas se aborrecem com pequenas coisas, as manias, né, dos outros, idiosincrasias. Elas exigem exatidão, são virginianos, vamos dizer assim, né? Quem conhece um pouco dos signos, exatidão, ordem e disciplina. São pessoas, às vezes, que podem ser arrogantes, porque elas exigem tanto essa disciplina, elas exigem de si mesmas, mas às vezes elas exigem dos outros, e aí elas podem beirar a arrogância. Então, toda flor, vocês vão ver lá no aplicativo, por exemplo, que tem o aspecto positivo e o negativo. E as pessoas me perguntam, Lauren, mas o que é o aspecto negativo? É o extremo vamos dizer assim, que é quando a pessoa está naquele extremo, ela vai se beneficiar muito daquela flor. Ah, Lauren, mas precisa estar no extremo? Aí, que nem eu citei lá, não, eu não preciso esperar a pessoa ter piolho para recomendar aquela flor que serve para piolho, mas também serve para cãibra. Então, não necessariamente a gente precisa estar no extremo, mas se a gente percebe que a gente está se encaminhando para aquilo, a gente pode usar aquelas flores, né? E o positivo é aquilo que a flor vai despertar na gente. Então, usando o beach, o que que vai me ajudar? Vai me ajudar a ter equilíbrio nessa criticidade. Ah, Laurinha, eu vou ficar desleixada, eu sou super perfeccionista. Se eu tomar essa flor, esse floral, eu vou ficar desleixada, despreocupada? Não, porque a gente não vai deixar de ser a gente mesmo. Se a pessoa tem essa característica, ela sempre vai ser uma pessoa preocupada em qualidade, em minuciosidade. Só que aquilo não vai ser um sofrimento, sabe? Não vai ser um peso excessivo. Vai fluir, né? E cada vez que eu falo em fluir, eu penso no trabalho da Samia sobre o fluir da comunicação. A gente sabe que a gente pode comunicar uma mesma coisa de diversas formas. E que a forma que a gente comunica faz toda a diferença. Quando a comunicação é fluida, ela chega melhor. Então, tudo que a gente busca a fluidez traz o equilíbrio. Exato, exato. E no processo da comunicação, o que a gente percebe é que as pessoas elas assumem, né, um papel, não é uma identidade, não chega a ser uma identidade. A gente fala muito na escola vida com o nosso professor Hilário Trigo sobre a troca das identidades, né? Então tem a identidade da pessoa com medo. Ah, eu tenho muito medo de tudo. Ela troca essa identidade através de um processo de conhecimento, né? Um processo do corpo que ela está se alimentando, enfim, é um processo gradativo, né, muito bonito, para que ela assuma a identidade da pessoa que se desafia, né, que ela começa a assumir desafios, porque quando a gente assume desafios, a gente recebe movimento da vida, inclusive financeiro. Então, na verdade, o que eu percebo é que, ao invés de assumir identidade, as pessoas elas ficam assumindo papéis, ou seja, então eu vou assumir o papel do palestrante. Então ela vem para cá e tenta falar, né, de uma forma, assumir uma postura igual eu brinquei, né? A gente tira foto como gênio da lâmpada, deixa eu passar uma autoridade com essa foto. Mas não é isso. É ser você,
mas de uma forma tranquila, sabendo elevar os seus potenciais. E os florais trabalham muito nisso, elevando os seus potenciais, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, Laure, sobre a combinação dos elementos. Porque, por exemplo, eu falei com você muito sobre a minha questão da fala, falei sobre sono, falei até sobre intestino, funcionamento dos intestinos, lembra? E também no fim falei assim, eu quero muito prosperar. Então foram temas que parecem muito distintos, né? E aí você falou, não, tudo bem, você foi anotando e trouxe a minha fórmula. Como é que foi isso, essa combinação? Dá certo eu combinar vários assuntos na minha fórmula? Claro, com certeza, porque essa combinação de assuntos é a Sâmia, nesse momento que tu tava. Entende? O ser humano é complexo. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, o que tem a ver o intestino com a minha prosperidade? Por isso que eu falo a diferença de escolher as flores no balcão da farmácia, no folhetinho ou no aplicativo e um terapeuta floral, porque o teu intestino tem tudo a ver com a tua prosperidade. Né? Só que, claro, se eu vou falar isso para a pessoa vai dizer, que viagem é essa? Que bobagem é essa? Como assim? Só que se a gente for olhar, Sâmia, analisa comigo. O que a gente guarda no intestino? Tudo aquilo que não serve mais daquilo que a gente se alimentou, né? Então a gente se nutriu, a gente se alimentou. O nosso organismo, de uma forma muito inteligente, né? Os sistemas muito inteligentes, eles foram distribuindo lá o que precisava para os sistemas que precisavam daquela matéria-prima que estava chegando em forma de alimento, utilizou o que precisava e o que não servia mais foi para o intestino, o bolo fecal. O que é guardar lixo? Uma pessoa próspera pode ser uma pessoa tralheira, desorganizada? Não a gente combina. sabe que isso é incoerente com a prosperidade. Totalmente incoerente. E aí, o que eu vou dizer assim? Mulheres, principalmente as mulheres, quem não sabe que mulher tem uma questão com o intestino, principalmente ao sair de casa? Né? É raro encontrar uma mulher que diz assim, o meu intestino funciona como um reloginho, sem utilizar meios externos, tá? Naturalmente ele é um reloginho. Mas aí se eu encontrar essa mulher, eu pergunto, mas e quando tu sai de casa? Quando eu saio de casa é diferente. O meu intestino tem um relacionamento com o vaso sanitário da minha casa, elas dizem assim. Por que isso acontece? Porque a mulher sofre toda uma questão, se a gente for pensar assim, até da nossa ancestralidade, toda a nossa cultura, tem muita coisa atrelada. Então a gente se cobra, né? É como tu fala, a mulher que quer se comunicar, quer falar o seu trabalho, ela não é só a empresária, né? Ela é a mãe, a dona de casa, não sei o que. E a gente se cobra maestria em todos os papéis. Então, justamente, se eu saio da minha zona de conforto, que é a minha casa, algo interfere e tem um desequilíbrio ali naquilo que eu armazeno tempo demais que não precisava, ou que eu solto de uma forma, vamos trazer para a comunicação. Ou eu engulo sapo, ou eu vomito nas pessoas, jogo um monte de coisa. É o intestino, ou preso, ou solto, né? Trazendo para o intestino. E aí é óbvio que isso está ligado com a prosperidade. Se a gente vai pensar assim, que esse é o lixo do nosso organismo, e que se a gente quer prosperidade, prosperidade, abundância é fluxo, não é? Não é... eu entendo prosperidade não só com um acúmulo de dinheiro, não é tio Patinhas. Quanto mais moedas eu tenho no meu cofrinho, mais próspera eu sou. Eu sou próspera se eu sei fluir com aquilo, se eu sei gerar riqueza, se eu sei manter esse fluxo. Então é o dar e receber, é o investir e o fazer riqueza, né? É o ganhar dinheiro, mas é o também saber onde investir. Esse é o equilíbrio do nosso intestino, por exemplo. Exato. Pois é, então isso é o grande diferencial do trabalho com o terapeuta, de eu ter um terapeuta, procurar um terapeuta floral, porque eu posso ir no balcão da farmácia e aí tem lá os vidrinhos prontos, lá ansiedade, sono irregular e etc. Mas o trabalho do terapeuta é o grande diferencial em fazer as combinações exatas para o meu perfil, para a Sâmia, não é isso? Com certeza. Então a gente vai avaliando, tá valendo aqui, a Clara colocou, mulheres controladoras muitas vezes têm intestino preso, aí impede o fluxo da abundância, exatamente.
É Exato. esse excesso de controle. Então a gente vai pegando como se fosse montando uma colcha de retalhos, entende, Sâmia? Olha só, a Sâmia, ela tá com essa questão da prosperidade. E aí, vamos ver assim, mas aí ela, poxa, ela buscou a prosperidade, ela tem a ferramenta do trabalho, ela investiu em cursos muito assertivos, ela fez um movimento, ela saiu de casa, né? Ela foi para uma outra cidade, recomeçar. Mas tinham coisas lá do passado, né? Então a gente vai vendo assim, não é só, a gente não vê uma coisa isolada. A gente, a gente não é corpo e mente separado, né, Sâmia? A gente é tudo Isso. junto. Então, muitas vezes se manifesta no corpo físico, em sintomas, coisas que a gente tem no nosso subconsciente, na nossa mente. Então, quando a gente vai avaliando, a gente vai destrinchando, a gente vai praticamente dessecando o cliente, né? Sem invasões, né? Não é invasivo como a medicina que vai dessecar, mas a gente vai fazendo isso também. Então, mas a Sami, olha só, tem uma questão lá do passado. Quem sabe vamos ver a relação dela com pai e mãe. Aí já entra também um pouco a visão sistêmica. Lauren, olha só, o meu pai era assim, meu pai era assado, minha mãe era assim, minha mãe era assada. Então a gente já vai colocando flores mais. Por isso que eu digo que quando a gente monta a fórmula, é quase como se montar a colchinha de retalhos e montar a Sâmia naquele momento de vida. E vai ser a mesma fórmula pro resto da vida? Não, né, gente? A gente vive enfrentando novos desafios, a gente vive querendo novas coisas, novas metas. Então vai mudando, a gente vai agregando flores, às vezes a gente não vai precisando de mais algumas, e tem algumas que a gente diz que precisa na caixa d'água, eu costumo dizer assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma característica, Lauren, eu tenho uma característica de uma questão com o tempo. Às vezes eu planejo uma coisa, nossa, eu tenho tanta clareza daquilo que eu quero para ontem. Só que o fluir com o tempo é muito importante. Então, uma flor que nos ajuda a fluir com o tempo, e talvez pode ajudar em muitas pessoas do teu público que tem essa questão com a comunicação, é Impatience. Se escreve Impatience, tá? O Impatience, essa flor, nos ajuda a fluir com o tempo, a fluir com a... Como é que eu vou explicar? Sabe quando tu pede pro João fazer a cama pra ti? Tu sempre faz a cama, estende a cama de vocês. Aí hoje tu tinha live comigo, João, estende lá a cama pra mim. Aí depois da live tu vai lá olhar, não tá estendida do jeito que eu quero. Ou não tá, ou ainda não tá estendida. João, poxa vida, eu pedi pra tu estender a cama pra mim porque eu ia fazer a live com a Lauren. Não respeita o tempo do João. Mas o tempo do João, ele não pensou que era tão urgente estender a cama antes de tu terminar a live. Então, essas pessoas que têm essa questão com o tempo, ou que acabam, então tá, não, o João não fez, então deixa que eu faço. Às vezes essas pessoas no trabalho é aquela assim, ó, ou ele é líder ou subordinado, enfim, faz parte de uma equipe, e fulana faz tal coisa. Mas aí a fulana não fez no tempo que eu preciso daquela tarefa pronta. Tá, então deixa que eu faço. Aí ela faz a sua tarefa e o do coleguinha, né? Aqui tá o coleguinha. Então deixa que eu faço a minha tarefa e do coleguinha aqui. Aí eu preciso de uma outra tarefa que interfere no meu trabalho. Mas ele também não fez, ou não fez no prazo que eu queria. Então deixa que eu faço. Então deixa que eu faço, então deixa que eu faço, e daqui a pouco a pessoa tá assim, né? Uma Abraçando acumuladora tudo. de tarefas, né? A Exatamente. salvadora do mundo, né? E logo a pessoa também transita para o lugar da vítima, né? Aí eu acumulo muito, só eu faço, só eu me preocupo. A gente vê muitas mulheres assim, né? As mulheres maduras, principalmente, casei, tenho filhos, tenho um excesso de responsabilidade. Ela se coloca num lugar de excesso de responsabilidade, acaba não priorizando o que ela tem para fazer, e depois elas chegam aqui para a gente, né? Chegam no meu trabalho e falam assim, eu não tenho tempo de usar a internet. Eu não vou ter tempo de publicar esses posts. Que hora do dia que eu vou fazer vídeo, live? Não tenho tempo, Sim, né? E na verdade é uma questão de prioridade. exatamente. Ó, a Clara tá colocando impatience para os ansiosos. Os ansiosos que têm essa questão do fluir com o tempo, ou que não sabem respeitar o tempo dos outros. Então, é o fluir com o seu tempo interno. Às vezes a pessoa assim, nossa, mas eu quero executar tal tarefa para ontem, eu quero fazer
7 posts por semana no meu Instagram para ontem, mas a pessoa nunca nem sabe usar o Instagram direito. E aí se exige isso. Tá incoerente, né? Então, é o fluir com o seu tempo interno também, né? Tem uma outra flor que, na verdade, essa não é flor. Olha que curioso. A gente fala água de flor, a maioria realmente dos florais é feito de flor, né? Mas tem uma essência de bar que a gente chama de uma essência ambiental, que na verdade ela não é a flor, ela é a água da rocha. E o que que nos traz essa lição da água da rocha? Inclusive, a minha última turma é batizada com essa essência floral. O que que nos traz a água da rocha? Se a gente for perceber um rio, a gente sabe aquela expressão naquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a água, ela contorna os obstáculos com uma infinita paciência e chega onde quer chegar, não é mesmo? Ela não fica brigando ali com a rocha, ela, né, faz um balé ali, ela vai contornando e chega onde quer chegar. Então o que que nos traz isso? Flexibilidade, fluidez, desapego com problemas, né? Foco na solução. Então, mas como é que isso vai se manifestar? Gente, às vezes é com a tensão física. A pessoa fica tensa, rígida, não sabe fluir com a vida. Às vezes é nessa questão de entender o outro, né? Ou de se entender de uma forma mais flexível. Então, chega a ser subjetivo, às vezes, falar das flores. Por isso que no meu curso não tem como. Porque estudar as flores, qualquer pessoa pode estudar, Sâmia. Né? Vai num aplicativo lá, pega no Google uns livros, ou na internet, tem muito. Agora, como tu disse assim, Lauren, mas o que tem a ver o meu intestino com a prosperidade? É olhar mais a fundo a pessoa. É linkar os conteúdos. É como eu disse, fazer a colcha de retalhos. Sim, sim. No processo da comunicação existe muito disso, ou seja, eu não consigo gravar uma live. Quando a gente vem para um processo com essa pessoa interno, aqui entre eu e ela, né, no curso que eu ministro, nós vamos olhar para isso de uma forma completamente nova para ela, ou seja, então ela vem, às vezes o cliente, eu sempre falo sobre isso, o problema externo, né, e o interno. Então a queixa externa tá ligada, eu não consigo falar em vídeo. E aí, quando ela vem com isso, muitas delas, né, por serem terapeutas, por já trabalharem com a área humana, por já lidar com o público, ter feito terapia, no mínimo, essa pessoa já vem, não, mas sabe o que é? É porque lá na época que eu era criança, né, porque quando eu trabalhei a primeira vez, eu tive que fazer uma palestra, me deu... Então, ela já vem com uma resolutiva aqui dela, né, ela já tem Mas quando a gente traz para o processo, a gente vai ver que às vezes não é nada daquilo. Aquilo está ligado ao corpo dela, ao auto-julgamento, está ligado com a relação. O antigo casamento dela, ela saiu de uma separação conturbada, e nessa relação ela sentia que a autoestima dela estava no chão, enfim. E tudo isso hoje impacta ela não conseguir gravar uma live no Instagram. Claro. Se a gente for pensar assim, por exemplo, duas flores muito amplas, mas que pode ir no buquê de todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Às vezes vocês vão escolher entre uma delas que eu vou falar agora, tá? Alguém disse ali, me achei. Me vi agora, a Sabrina disse. Tô Sabrina. Ó, a Clara disse, muito bom, Laura, prosperidade e intestino tem tudo a ver. Bom, então assim, todo o restante, Sâmia, das perguntas que eu recebi, depois tu até pode falar das perguntas que tu recebeu ali, mas todo o restante eu li do Felipe e do Christopher, que foram as perguntas mais distintas. Todo o restante fala de medos. Medos conhecidos e medos desconhecidos. Então, vamos trazer para a tua comunicação, para o teu trabalho. Quando tu fala, como é que é? Nível interno e externo. Problema externo e interno. Então, quando a pessoa está no problema externo, ela não sabe os medos que tem, é isso? Ela, isso. Tipo... Então, ela assim, tem é muito amplo. Pronta, né? Ela tem um discurso pronto. Tenho esse problema e talvez seja por isso. Tá. Não, então vamos pensar. Quando a pessoa não sabe o que... Eu não sei nem por onde começar. Eu tenho medo, mas não sei nem de que eu tenho medo. Tá? Sim. Então, a flor é aspen. Aspen, tá? A-S-P-E-N. Que é para medos vagos. A pessoa tem medo, ela tem uma trava, mas ela não sabe do que ela tem medo. Já as pessoas do problema interno, eu acho que é como tu fala, que sabem um pouco, então aquelas que fazem um pouco de terapia, que sabem que, nossa,
eu tenho medo da crítica, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então elas conhecem os seus medos, independente de qual medo seja, tá? Porque às vezes já chegou cliente para mim que diz assim, Laura, eu tenho medo de água. Água, mas assim, eu tomo banho, eu tudo não sei o que, mas eu tenho medo de tudo que é água. Chuva, eu tenho medo. Rio, eu tenho medo. Mar, eu tenho medo. Tudo eu tenho medo. Já chegou cliente que tinha medo de balão, bexiga, sabe? Ah, eu tenho medo de balão. Nossa. São medos mais variados possíveis, mas ela sabe do que ela tem medo. Ela sabe o objeto fóbico, vamos dizer assim, na psicologia a gente diria. Então, mímulos é a flor para medos conhecidos. Aspen é a flor para medos difusos, desconhecidos. Eu tenho medo, mas não sei do que eu tenho medo. Então, eu diria que essas duas flores são chaves, assim. Vamos pensar assim, vamos montar uma fórmula para o pessoal da Sâmia, né? A pessoa vai saber se ela está no problema externo ou no problema interno, pela tua comunicação que tu já está alinhando com o teu público, e aí ela sabe, medo interno, medo externo, flor, mímulos ou aspa. Ai, Laura, eu tenho os dois medos. Pode botar os dois? Pode botar, não tem um impedimento, mas é que aí geralmente, é isso que eu falo, o diferencial de um terapeuta floral. Às vezes não é necessário botar os dois. Mas tem problema? Vai ter uma super dose do floral se eu botar os dois? Não, não tem problema. Uhum. Não tem como errar floral. Ó, Que como se chama legal. para medo desconhecido? Aspen. A-S-P-E-N. Depois, Vasques. Cida Vasques, deve ser. Vai lá no laurensevero.com e busca lá para baixar um aplicativo que tu baixa no teu celular, no computador, no teu dispositivo, sem ocupar a memória do teu dispositivo, a memória interna. E aí tem melhor as descrições dessas flores que eu estou falando aqui. Legal. E, bom, questões a gente vai ter várias, né? Eu vi que estão comentando ali, estão perguntando mais de intestino, diarreia e etc. Vocês podem depois ir no perfil da Lauren, sigam ela aqui no Instagram e vão acompanhando, que ela já tem conteúdo sobre praticamente todas essas queixas, principalmente mais comuns no universo das mulheres. Vocês vão lá, já vão tirando essas dúvidas e marquem a consulta de vocês com elas. Porque qual que é o nosso trabalho aqui? É mostrar para vocês que vocês precisam vir para a internet, trazer o negócio de vocês, comunicar o que vocês fazem de uma forma clara. Não adianta vir aqui começar blá 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 blá, blá, você fica perdido, não vê resultado. Aí você chega para mim e fala assim, nossa, o cliente me ignora, as pessoas não vêm, não curtem. Por quê? Porque não está vago. Então, meu trabalho aqui para você é trazer essa clareza do que você precisa falar, quando você precisa falar, que história você vai trazer e como isso vai gerar retorno financeiro para você. E o trabalho da Lauren, o trabalho com os florais é esse complemento, né, Lauren? E Sim. assim, agora responde aqui a dúvida que vai parecer muito boba, mas adianta eu falar com você, faz a minha fórmula floral, vou tomando meus florais, né, tal, lá as minhas gotinhas todos os dias e pronto, tá tudo resolvido? Sim, porque o floral ele dissolve, então os nossos bloqueios. Só precisa fazer direitinho, não precisa acreditar, tá? Não precisa acreditar, eu sou prova disso. Eu não acreditava que água de flor pudesse curar 18 anos de enxaqueca e curou. Por quê? Porque ele vai acessando a nossa reserva interna de autocura. Então ele vai dissolvendo todos esses bloqueios que a gente, essas desculpas que a gente arranja para a gente mesmo, e são bloqueios, na sua maior parte, inconscientes, né? E aí a gente vai entrando no fluxo natural, porque na essência, Sâmia, nós somos abundância. Nós somos alegria sem causa, a gente tem esse fluxo natural dentro de nós. Entende? Falar nisso, deixa eu já borrifar o meu floral do ambiente aqui, enquanto você vai Isso mesmo. falando. Porque Conta pro pessoal, eu achei muito interessante, assim, porque realmente o teu floral começou a fazer efeito antes, o teu posicionamento mudou com relação ao teu produto, agora tá nascendo, acho que vai nascer uma turma aí, né, de um curso, porque... Sim, dia 28 a gente abre as inscrições para o nosso curso, né? Eu nem vou chamar de curso, eu vou chamar de um processo, né? Então a gente vai fazer um processo muito bonito, vai ter toda uma jornada que eu vou chamar da jornada do crescimento, né? Então a gente vai lá no seu momento de você, como se você estivesse nascendo de novo. Então a gente vai te conectar com a tua infância, com a tua história de vida, né? Porque o que acontece? O processo de comunicação, ele precisa de você. Você quer uma comunicação totalmente diferente, clara, que conecta, tem que ter você. Então,
as pessoas elas vêm aqui e começam a falar do que elas fazem, do trabalho, do produto, do serviço, e isso interessa, mas não tanto, sabe? Tem muitos profissionais no mercado fazendo o que você faz. A diferença do que você faz é você. Então, nós vamos levar você para um processo onde você vai lá na tua história, lá no começo dela, vai se conectar com tudo isso, vai limpar memórias dolorosas, né? Vai dar carinho para elas e vai se fortalecendo. E aí você vai passar pelo depois o processo da juventude, que foi quando você começou a se apaixonar pela vida, se apaixonar por um amor, né? Se apaixonar pelos livros, as músicas, o que você gostava, quem você era, quais eram os teus sonhos de juventude, até a gente chegar no processo da maturidade, porque negócios precisam de adultos. E às vezes a gente tem esse posicionamento infantil para fazer o que precisa fazer. Ah, mas isso, eu não consigo, não posso, não dá, bloqueio, eu não pago o boleto. Então, negócios são jogos de adulto. Então, a gente vai trazer vocês até o processo do crescimento, que é onde você vem para cá e gera resultado. Vai ser um processo muito bonito. E sim, esse processo todo bonito, eu já faço ele há muito tempo com os meus clientes, né? Já vinha fazendo com experts, essas pessoas que se lançam na internet. É um processo muito bonito que dá resultado. Só que, claro, existiam os meus desafios pessoais de vir para cá. E eu comuniquei isso para a Lauren. Lauren, eu tenho estas histórias, né? Então, quando eu falava em público na escola, eu era uma menina muito inteligente. E a escola, ela era o meu refúgio. Tinha uma vida muito difícil e a escola era o meu refúgio. Então, eu queria aparecer lá, eu queria ter significância, queria ser amada, responder a professora direitinho. E aí, dado, né, como eu estava vestindo, meu cabelinho cacheadinho, na época que mamãe cortava toda arrepiadinha assim para cima, aí as crianças já, olha lá o Bikman, né? Olha o cabelo de vassoura, que não sei o que, pronto. Então isso foi me fechando e eu trouxe isso para lá. Eu falei, olha, então o processo de vir para público é o desafio. Então olha que público que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando com vocês que são mulheres maravilhosas, que têm uma história de vida incrível igual a minha, mas que na hora de chegar na internet tem esse medo que vão falar, o que vão dizer, ai não, 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 aquele julgamento todo na cabeça. Aí fiz o processo com a Laura e João junto, né? Meu companheiro também é muito parecido. Pessoa maravilhosa, inteligentíssima, mas que, né, fica ali fechado no mundo dele. Fizemos todo o trabalho e a Lauren, olha, vamos fazer aqui para a fórmula, me enviou. Gente, é assim, eu tenho uma data marcada quando ela me enviou a fórmula. Naquela semana, eu falei, não, vamos voltar aqui para o Instagram. E aí eu fui fazendo post, outro, comecei abrindo as lives e foi um processo. Inclusive, os trabalhos que eu fazia no offline foram encerrando para que eu tivesse força no online. Não é incrível? Uhum. Totalmente, né? Se a gente vai ver, Samia, nós somos um exemplo, assim, teve aqui um comentário, a Mayra Monteiro colocou, transformou minha percepção de florais, ampliou, amei. Se a gente for ver, o que que é o link do nosso trabalho? Tem muita gente na internet falando sobre comunicação e marketing. Tem muita gente na internet falando sobre florais. Só que a forma que eu falo é diferente. A forma que tu fala é diferente. Então, isso traz o quê? A pessoa não compra o que a gente oferece, ela compra a nossa energia, ela compra a forma como a gente se comunica. Exatamente. Tem milhares de cursos de marketing. Por que eu vou fazer a jornada crescimento com a Samia? Porque, meu Deus, olha a história dessa mulher. Eu quero ser igual a ela. Tem milhares de cursos de florais. Eu tenho alunos que já chegam para mim. Eu tenho 4 cursos de terapia floral, Lauren. Tá, e por que tu vai fazer o meu? Porque eu vejo muita diferença em como tu fala dos florais. Eu entendo muito melhor só pelo teu material gratuito. Então, pronto, a pessoa vem fazer. Às vezes eu digo assim, tu vai querer o certificado? Não vai querer, né? Tem uma coleção aí. Não, esse certificado é especial. Gente, é a forma como a gente se comunica. A comunicação é o poder de tudo, né, Samia? Exato, exato. E isso é o trabalho que a gente está trazendo para vocês. É isso que a gente quer despertar em vocês. Que vocês acordem para o quão preciosas as histórias de vida de vocês são. Vocês não podem continuar se escondendo. O mundo precisa de cada um de vocês. Não importa se já existem bilhões de psicólogos, terapeutas.
Você é a diferença para um grupo de pessoas que precisa de você, da sua história, da sua forma de contar, da sua forma de se comunicar. Por isso, utilize estes recursos que a gente está trazendo. Tanto essa jornada que eu faço aqui com vocês, quanto o trabalho da Lauren. Faça a fórmula de vocês e paguem para ver. Experimentem. Que maravilha. Ai, a nossa live está acabando. Acredita? Foi tão boa que o tempo Ah, já foi. Bom, então, ó, vamos fazer outra um depois. beijo. A gente abre depois outra. E a gente se vê mais. Siga o trabalho da Lauren, o nosso, e a gente se vê mais em breve, continuar esse papo que foi maravilhoso, né, Laura? Até breve. Beijo. Vamos marcar. Gratidão, Gratidão. querida. Um beijo, queridos. Até. Gratidão. Até. Tchau. Tchau.